E esse contexto em que esta situação está sendo desenhada é um contexto em que nós já estamos alertando há algum tempo. As armas fornecidas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou para aqueles que estão na Europa, para a NATO, são cada vez mais sofisticadas, cada vez mais letais e têm permitido, de alguma forma, aos ucranianos não apenas prolongar o conflito, como atingir também objetivos estratégicos dos russos nesta campanha na Ucrânia. Então, é uma situação grave, delicada, que tem uma série de precedentes que nós podemos compreender como um sinal anterior desta escalada, como, por exemplo, foram as ações de sabotagem, inúmeros ataques contra autoridades civis e militares da Rússia em territórios cujo domínio já consolidado pelas forças russas desde 24 de fevereiro foram afetados por ações pontuais de forças ligadas aos ucranianos. Caso, por exemplo, do procurador-geral da República de Donetsk, caso, por exemplo, de autoridades nos oblasts de Zaporizhia, nos oblasts também de Lugansk, que foram atingidos por ações desta natureza. Outra situação também complicada, complexa, é a situação da Crimeia, onde também houve uma série de atos de sabotagem, ocorreram uma série de sabotagens, e estas sabotagens poderiam ser já entendidas, inclusive, como ações contra o território soberano da Rússia, vez que, a parte não reconhecimento internacional, a Rússia entende que a Crimeia é parte inseparável do seu território. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, a parte um previsto ou previsível anúncio destes referendos, destes plebiscitos e desta eventual aceitação por parte do Estado russo em relação à incorporação dessas áreas à Rússia, nós podemos esperar, especular a respeito de uma possível decretação de mobilização geral, de uma declaração, obrigado, apenas um prata, exatamente, apenas essa questão da mobilização geral, é importante que se frise antes da possibilidade da decretação de uma guerra, obrigado, Lenin, também colocando outro ponto importante. E nós temos também a possibilidade de que isso gere uma reação e uma repercussão por parte da Aliança Ocidental, no sentido aí de entender que isso seria uma provocação que levaria, e essa é uma especulação muito presente já na mídia ocidental, a um incremento das ações contra as tropas russas que estão hoje nessas regiões da Ucrânia. Então, tudo isso, quer dizer, sob o ponto de vista do desenrolar político, dá a perspectiva de que o embate será muito complexo, muito acirrado, e nós compreendemos que tanto a mobilização geral como a declaração de guerra, elas são importantes, são relevantes nesse contexto. Mas a questão de, supostamente, a presidência da Rússia e seu ministro da Defesa declararem ou decretarem alguma coisa em relação ao aspecto legal da incorporação destas áreas, que internacionalmente, em tese, são reconhecidos como parte do território ucraniano e que teriam, sob o ponto de vista das Nações Unidas, das organizações multilaterais, tudo isso que a gente já conversou bastante aqui, uma repercussão bastante negativa, poderiam ser pretextos, ou poderiam ser elementos que levariam a Aliança Ocidental a uma ação de caráter aí orgânico e de caráter eventualmente legal, sob o aspecto, inclusive, do acirramento do conflito, quiçá, aqueles mais afoitos falam sobre a possibilidade da declaração, aí sim, de um conflito mais aberto. Dias atrás, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, assumiu a sua participação nestas contraofensivas ucranianas, com inteligência, com logística, com imagem de satélite, principalmente essas que foram realizadas de maneira exitosa aí na região de Kharkiv. E assumiram, inclusive, a presença de assessores militares, de terem franqueado não apenas as armas, mas as condições todas, logísticas, operacionais, para que os ucranianos chegassem aí na região de Kharkiv, à fronteira da Rússia. E, desta feita, poderia, em função dessa incorporação, ser colocado um aspecto adicional, político, militar e, eventualmente, mesmo que, entre boas aspas, legal, para uma ação mais abrangente da OTAN em relação à Rússia. Então, fato é que às 12 horas e 51 minutos dessa terça-feira, 20 de setembro de 2022, nós estamos vendo momentos muito tensos que antecedem declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, provavelmente de seu ministro da Defesa, Shoigu,
numa noite em que as declarações dos plebiscitos, dos referendos dessas regiões sob domínio russo na Ucrânia, previstas agora para um prazo entre 3 e 7 dias, um prazo muito curto, geram toda sorte de especulação. Geram toda sorte de especulação e geram toda sorte também de preocupação, uma vez que isso poderia significar realmente aquela pitada final no sentido de levar o conflito abertamente ao enfrentamento assumido, não é, pelos estados nacionais, pelas organizações militares, de maneira que o embate tome outras proporções, ganhe outras proporções. O canal tem uma perspectiva, já há algum tempo, de que a própria crise energética, econômica que a Europa vive há algum tempo, demandava algum escalar, sob o ponto de vista da justificativa desses estados na manutenção do apoio ao conflito na Ucrânia. Eu citei o exemplo de situações anteriores, polêmicas e pouco claras, como, por exemplo, a situação do MH17 em 2014, que ocorreu sob os céus do Donbás, e uma investigação capitaneada aí por holandeses, com direito de veto dos ucranianos, chegou a uma conclusão bastante polêmica, sob o ponto de vista das interpretações suscitadas por diversos especialistas. É necessário compreender que, para que haja uma justificativa plausível para a sociedade alemã, para a sociedade italiana, para a sociedade espanhola, para a sociedade belga, para a sociedade propriamente holandesa, para que ela continue enfrentando todas essas dificuldades sob o manto da defesa de determinados valores, vale também para os franceses e todos os outros países vinculados à União Europeia, até para os próprios britânicos que estão fora dela, que é necessário, sob o ponto de vista da justificativa, a ideia de que uma ameaça maior paire sobre seus interesses. Eu acho que isso é uma conclusão fácil de ser extraída, até porque, gente, a notícia, a informação, ou a deturpação dela, ou a desinformação, são os requisitos para que a opinião pública forme um determinado conceito, forme o aspecto volitivo, o aspecto da vontade da opinião pública está baseado na informação que ela recebe. Está baseado nisso.